Isso é fácil visualizar aqui, né, na circunferência trigonométrica. Graficamente, nós temos aqui um esboço generalizado de uma função cosseno. Nós temos aqui o eixo y como se fosse o cosseno de x e o eixo x aqui embaixo. Então, é uma função que ela varia aí, ó. No eixo y ela varia de 0 a 2π, certo? E no eixo x ela varia de 0 a 2π e no eixo y ela varia de 1 a menos 1, ok? Então, nós temos aqui, graficamente exposto, a função cosseno de maneira generalizada, ok? E a função cosseno resume-se, entre aspas, né, a introdução seria isso. A representação no eixo no eixo x, né? No eixo das abscissas. Então, vamos ver agora os elementos dos gráficos das funções trigonométricas. Tendo as informações que obtivemos em relação ao que é seno e o que é cosseno, fica fácil trabalhar isso agora. Quem são os elementos dos gráficos das funções trigonométricas? A amplitude, o período, o domínio e a imagem. A amplitude, como o próprio nome já diz, é onde a amplitude é a metade da distância vertical entre um ponto mínimo e um ponto máximo, ou seja, A igual y máximo menos y mínimo. E se você pega o ponto máximo no y, é o 1, ponto mínimo no y é o menos 1. 1 menos menos 1 é igual a 1 mais 1, que é 2. Você divide por 2, então a amplitude vai dar 1. Então, essa é a amplitude. Depois nós vamos ver aqui, né, nesse exemplo, vai ficar bem mais fácil de visualizar. Período, a distância entre dois pontos máximos ou intervalo de repetição da função, denominamos de período. Domínio, são os valores que nós atribuímos a x. O conjunto D, chamado de conjunto da função, é o conjunto onde a função é definida, ou seja, ele contém todos os elementos x para os quais a função deve ser definida, sendo um conjunto de saída, ou seja, o conjunto dos elementos que utilizamos como x na função. Ah, mas está complexo, professor. Calma, que depois nós vamos explicar ali em cima dos gráficos do seno e cosseno, nós vamos visualizar e veremos que é bem mais simples do que parece. E a imagem? A imagem, um outro elemento importante dos gráficos é o conjunto imagem, ou seja, o intervalo de variação da função. Para os gráficos das funções de seno e cosseno, o conjunto imagem é menos 1, um conjunto fechado, né, de menos 1 a 1, devido à amplitude, que é 1, como havia salientado lá na amplitude. Vamos visualizar isso graficamente, vai ficar mais fácil? Vamos lá. Elementos da função seno. Primeiro vamos pegar a função seno para nos orientarmos. Nós temos aqui uma função seno de maneira genérica. Nós vemos aí que a função seno ela oscila aqui no y de 1 a menos 1, certo? E no eixo do x, esse pedaço que nós pegamos, ela oscila do 0 ao 2π. Ou seja, a amplitude, aquilo que eu havia dito, amplitude é o quê? É 1 para cima ou 1 para baixo. E era subtrair 1 menos menos 1, certo? Que vai dar 1 mais 1 igual a 2, e a metade disso, que é 1. Ou seja, no eixo y, ela oscila 1 para cima ou 1 para baixo. Essa é a amplitude, A igual a 1. E o período? O período P é o período de fazer o gráfico ficar completo. Para completar esse gráfico, ele tem, nessa visualização genérica que eu peguei, vai do 0 até 2π. Ou seja, o período da função seno sempre será 2π. É uma função que varia de 0 a 2π, ok? De maneira genérica, óbvio. Isso é o período. E o domínio? O domínio são os valores que nós podemos atribuir a x. Quais são os valores que nós podemos atribuir a x? Qualquer um. O x ele cresce de um lado para o outro. Então, o domínio da função seno é todos os valores que nós conhecemos até o momento, ou seja, o conjunto dos números reais. Então, o domínio da função x da função seno é os reais, o conjunto dos números reais. E a imagem, que são os valores que y pode atingir, ele vai de menos 1 a 1. Então, é o conjunto fechado, menos 1 até 1. Ok? Perfeito. E agora, na função cosseno,
é homólogo. Nós temos aqui uma função genérica, né, uma função, uma exposição genérica da função cosseno. Nós vemos que temos a noção fácil visualizar que a amplitude é a mesma, ela vai de 1, oscila de 1 até menos 1, ou seja, 1 para cima ou 1 para baixo, isso é a amplitude A igual a 1. Período, a mesma coisa, ele oscila de 0 até 2π nesse caso, sempre uma função cosseno vai oscilar aí de 0 a 2π, vai oscilar 2π, ok? Então, o período é sempre 2π, ok? Não é que vai sempre de 0 a 2π, esse aqui é uma maneira genérica. Ela sempre vai dar essa abertura inicial, daqui de cima até o outro ponto, vai sempre percorrer o caminho de 2π no eixo x. E a imagem? A imagem é homólogo também à função seno. A imagem da função cosseno, ela oscila de 1 a menos 1, ou seja, é o conjunto fechado menos 1 até 1. Perfeito? Então, vemos aí a amplitude, vemos o período, domínio e a imagem. E é isso aí, pessoal. Agora vamos para as atividades. E as meninas darão sequência para vocês utilizando aí o software GeoGebra. Olá, eu sou a Carol e vou fazer a construção da função seno junto com vocês, utilizando o GeoGebra. A ideia do nosso vídeo é que você possa construir com o seu GeoGebra. Se precisar pausar em algum momento, fique à vontade para que você possa fazer a construção no seu tempo. Vamos lá! O primeiro passo nos diz, primeiramente, usando o ícone, crie um círculo C de centro 0, 0 e raio 1. Então vamos lá! A gente vai usar esse ícone aqui, círculo, centro e raio. Vai clicar primeiramente na origem, 0, 0, e depois digitar 1, que é o valor do raio que a gente quer. Pronto, círculo criado. O passo 2 nos diz, com a ferramenta, crie o ponto B de maneira que esteja no primeiro quadrante e sobre o círculo C. Vamos lá, a ferramenta está aqui nesse segundo botão, é a ferramenta ponto. A gente precisa localizar esse ponto, então, em cima da circunferência que a gente acabou de criar e que ele esteja no primeiro quadrante, ou seja, com os x e os y positivo. Então, vamos localizá-lo aqui. Ótimo, esse é o nosso ponto B. Agora, pelo ícone, trace uma paralela ao eixo y que passe pelo ponto B. Após clicar no ícone indicado, selecione primeiro o ponto B e depois o eixo Y. Essa ordem é importante, tá bom? Se a gente não seguir essa ordem, pode ser que aconteça algum problema na nossa construção. Então, a gente vai utilizar essa reta, esse botão, na verdade, né? E aqui, reta paralela. Vamos selecionar, então, primeiramente o ponto B e depois o eixo Y. Ótimo, essa é a nossa reta paralela ao eixo Y que passa pelo ponto B. Depois, com essa outra ferramenta, crie o ponto C como sendo a intersecção do eixo X e a reta que passa pelo ponto B. Para isso, basta selecionar a reta e depois o eixo X. Então, vamos lá, a gente vai precisar desse outro botão que está localizado aqui dentro, ok? Intersecção de dois objetos. A gente vai selecionar, então, primeiro a reta e depois o eixo X. Primeiro a reta que a gente criou e depois o eixo X. Ótimo, esse é o nosso ponto C. Agora, oculte a reta que passa pelo ponto B, clicando no botão direito do mouse sobre a reta e desmarcando a opção Exibir Objeto. Bem simples, né, gente? A gente vem aqui, botão direito e seleciona aqui, ó, Exibir Objeto. Ótimo, sumiu a reta, era isso que a gente queria. No próximo ponto, ele nos diz, com a ferramenta, trace os segmentos AB, clicando primeiro em A, depois em B, e BC, clicando primeiro em B, depois em C. Então, a gente vai vir aqui, nesse botão, procurar a ferramenta Segmento, e vai, então, selecionar B. A gente precisa fazer os dois segmentos, né? O primeiro segmento é AB, primeiro em A, depois em B.
e depois BC. Primeiro em B, depois em C. AB, ok, e BC. Muito bem. Esses são os dois segmentos que a gente vai utilizar na nossa construção. O próximo passo nos diz, utilizando o ícone, marque os pontos D e E, de maneira que eles sejam a intersecção do círculo C com o eixo X. Após clicar no ícone indicado, selecione o círculo C e depois o eixo X. Então, a gente vai, mais uma vez, então, nessa ferramenta de intersecção, vai clicar primeiro, então, no círculo que a gente tem e depois no eixo X, criando certinho os pontos D e E, como a gente precisava. Agora, a gente vai criar o ângulo, né? Ao clicar em, marque o ângulo EAB, selecionando primeiro o ponto E, depois o A e por fim o ponto B, para que a ordem do ângulo fique da maneira que a gente precisa, né? O ângulo vai estar aqui, aqui. Vamos clicar então em EAB. Esse é o nosso ângulo. Você pode perceber que ficou um pouco difícil de enxergar, mas aí é só dar um zoomzinho assim e tirar esse ângulo da frente. O GeoGebra, pessoal, dá pra criar bastante, dá pra trocar tudo isso aqui de lugar, se assim for melhor para que você consiga enxergar, né? Ok, então esse é o nosso ângulo, perfeito. Próximo passo, a gente vai digitar o comando aqui na entrada, aqui embaixo, e digitar o comando alfa y de B. E isso vai criar um novo ponto, ok? Então vamos lá, vamos fazer passo por passo. Aqui na entrada, a gente vai clicar nesse tecladinho aqui do lado para que possa pegar esse alfa, né? Que não tem no nosso teclado normal. Então, primeiro a gente coloca os parênteses, depois vem aqui nesse alfabeto e aqui no alfabeto especial, né? No alfabeto grego. E clica em alfa. Ok, depois de alfa a gente precisa de y de B. Então, coloca uma vírgula, volta para o alfabeto normal, y, e agora a gente vem aqui nesse 1, 2, 3 para pegar o parênteses, volta no alfabeto normal e coloca B, y de B. Agora a gente termina com os dois parênteses. Ah lá, pessoal, esse é o ponto F, tá? O ponto F vai ser quem vai desenhar para nós a função seno. Vamos lá, pessoal. Só faltam mais dois passos para a gente ver a função seno aparecer. O primeiro deles é ative o rastro do ponto F, clicando com o botão direito no mouse sobre ele e marcando a opção exibir rastro. Então, vamos lá. Vem aqui no ponto F com o botão direito e a gente vem em exibir rastro. Ótimo. E o último passo, por fim, anime o ponto B, clicando com o botão direito do mouse sobre ele e marcando a opção animação. Então, a gente vem aqui no ponto B e vem em animação. Pronto, pessoal! A função seno apareceu. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a gente vai explicar para você o porquê que isso virou realmente a função seno. Vamos ver.